Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. E conforme eu tinha avisado vocês, né, eu vou fazer a parte 2 aqui da história, né, da ancestralidade do rei Charles III e de toda a coroa, né? E para que vocês vejam, tem matérias inclusive de canais muito importantes, como o Globo, né? Olha só, essa matéria aqui foi de 2011. O príncipe Charles diz ser parente de Vlad, o Empalador, né? Vamos lá, Londres. Agora é oficial. O príncipe Charles é parente de Vlad, o Empalador, também conhecido como Conde Drácula. O herdeiro do trono britânico afirmou ser parente do temido nobre romeno do século XV durante um programa de televisão. Segundo Charles, a genealogia de sua família mostra que os Windsor também são parentes do temido conde romeno. A declaração também é uma forma de o príncipe divulgar seu projeto de preservação dos bosques da Transilvânia, local de origem de Vlad, onde Charles também tem uma casa. Vlad inspirou o Bram Stoker a escrever o romance Drácula em 1897. Ele é conhecido por sua política de independência em relação ao Império Otomano e no combate à expansão otomana no continente europeu. Mas talvez seja sua tática de G que tenha tornado mundialmente famoso. Para evitar invasores ou ainda pequenos crimes em suas terras, Vlad empalava seus inimigos e os deixava à mostra para servir de exemplo para outros inimigos. Ele pegava a vítima, né, ele prendia, e empalar significa que ele pegava um pau, né, um pedaço de madeira comprido, como se fosse um bambu, e ele empalava a pessoa, ele enfiava na pessoa ali, até sair na boca da pessoa, empalava, descascava a pessoa, drenava o teu sangue totalmente e deixava ele ali ardendo, seja no sol ou não, até a pessoa chegar ao fim mesmo. Era cruel, essa era uma tática cruel. Foi ele que originou a história do Conde Drácula, pelo Bram Stoker. Vamos para outra matéria aí para vocês entenderem, né? Então, para vocês verem que não é só aí. Outra matéria do Globo, né? Olha só, essa matéria é de 2013. Bebê de William e Kate tem árvore genealógica analisada por estudiosos. Especialistas encontraram ascendência do príncipe Drácula e de operários. O terceiro herdeiro ou herdeira do trono britânico deve nascer em julho. Isso aqui foi quando o menino ainda ia vir. Mas olha só. Antes do nascimento do bebê real de Kate William na Grã-Bretanha, os estudiosos de genealogia analisaram sua ascendência, encontrando surpresas como os príncipes Drácula e um rei muçulmano de Sevilha que aparentemente descende de Maomé, Muhammad, né, o maior profeta e quem deu origem ao islamismo no mundo, lá no século VII. A árvore genealógica do pai, William, conta naturalmente, olha só, o quanto, a coroa britânica, eles se casaram entre si, e isso começou há muito tempo. Você vê a rainha Victoria, se você for estudar a história da rainha Victoria, ela teve muitos filhos, e muitos desses filhos, eles casaram entre si, entre a nobreza, isso desde o passado, mas durante, por exemplo, o governo, o reinado de Napoleão Bonaparte, muitos dos impérios na Europa que ele destruía, que ele eliminava, ele colocava um parente de sangue dele no poder. Isso foi ao longo da história. Mas a família real britânica tem isso aqui. William conta naturalmente com ancestrais mais distintos da Europa. E ali se encontram, junto com os reis da Inglaterra, os reis da Grécia, Dinamarca, Suécia, Rússia, Áustria, Espanha e muitos soberanos alemães. Da Rússia é interessante. Não é à toa que o já falecido Philip, o esposo da rainha, o príncipe Philip, quando falou sobre a Rússia e da revolução que teve na Rússia, ele falou assim que chamou eles, falou que eles eliminaram toda a minha família, porque a última família nobre da Rússia, o Império dos Romanov, eles são também parentes consanguíneos da coroa britânica e de todas as coroas, grega, dinamarquesa, sueca e austríaca e espanhola, tá bom? Inclusive a coroa espanhola e portuguesa, elas se confundem entre si porque eles se casaram entre si, tá bom? A família real britânica utilizou o patronímico da Saxônia-Coburgo-Gotha até 1917, um termo alemão, quando em plena G com a Alemanha decidiu trocá-lo por Windsor.
Já do lado materno, Kate, há uma grande maioria de plebeus. Então vamos lá. Mas ele não casou com ela porque ela é uma plebeia comum. Embora a rainha mãe, a mãe da rainha Elizabeth II e a Lady Di tampouco tenha nascido princesas, a aliança de William com Kate terminou verdadeiramente de democratizar a árvore genealógica do bebê. Destacou o famoso genealogista Jean-Louis Bourcanot, que em julho analisou na La Revue Française de Généalogie, né, a ascendência do bebê que nascer em breve. Na realidade, o futuro rei ou a futura rainha da Grã-Bretanha terá algum nível de parentesco com muitos de seus súditos. Vamos lá. Embora os ancestrais paternos da duquesa de Cambridge tenham sido relativamente ricos, do lado de sua mãe há antepassados que em grande parte pertencem à classe operária do norte da Inglaterra, explicou a AFP Scott Stewart, membro da New England Historic Genealogical Society e um dos autores, em 2011, do livro A Árvore Genealógica de Catherine Middleton. Então, estou falando os nomes para vocês saberem que isso aqui é um estudo baseado, né, em ciência, em dados, e que está num site tradicional, né, que a gente não está inventando. Mitterrand, Washington e Mohammed. Há mineiros de carvão, uma lavadeira, padeiros, açougueiros e um gari de Londres. Também se destaca Arthur Lupton, que foi professor de inglês de Goethe. Curiosamente descobriram um parentesco com tal de Edward Thomas Glasborough, detido em 1881 na prisão de Holloway, em Londres. Quais foram os motivos? Até o momento é um mistério. No entanto, a árvore genealógica do bebê real tem outras surpresas. Através da rainha Mary, esposa do rei George V, se chega, segundo a Jean-Louis Bourcanot, aos príncipes da Transilvânia e de Valáquia, que conduzem diretamente aos séculos XV, aos príncipes Dráculas, que aí vem Vlad. Entre eles figura o voivoda romano Vlad III, apelidado de o Empalador, que por sua crueldade inspirou o famoso vampiro de Bram Stoker. Outra descoberta foi o Hyacinthe Gabrieli, que é uma atriz do Palácio Real de Paris, levada à Inglaterra durante a Revolução por seu amante e depois marido, o Marquês de Wellesley, o ancestral direto da rainha-mãe. Através de outra francesa, nobre protestante nascida em 1639 em Pitou, a criança terá algum parentesco, inclusive, com o falecido presidente francês François Mitterrand. Para quem não sabe, né, vamos lá, a linhagem de presidentes da França, tá, todas elas, são todos descendentes de Napoleão Bonaparte. Impressionante, né? As pessoas acham que realmente vem alguém da plebe e se torna poderoso no mundo. Mas vão acreditando nisso. Inclusive, aí, o atual presidente da França, o Emmanuel Macron, ele é príncipe de Andorra, né, do reino de Andorra. Ele é príncipe mesmo, ele é um nobre e ele tem sim descendência de Napoleão Bonaparte, assim como parentesco com o ex-presidente, o François Hollande, entre muitos outros, o de Gaulle. É tudo uma linhagem que é posta ali. Tá? É impressionante o parentesco entre eles. Então vamos lá. Enquanto sua mãe tem ligações com o primeiro presidente dos Estados Unidos, isso mesmo, tá? Kate Middleton, ela tem parentesco, tá? Ela tem o mesmo sangue do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Vejam só, né? O fundador da nação americana, e eu já dei esse vídeo para vocês, eu vou deixar o vídeo até na descrição, porque em Apocalipse 7 fala que os Estados Unidos, né, ele sai da Grã-Bretanha, é um só, tá? É a Grã-Bretanha que gera os Estados Unidos da América. E você vê que a princesa Kate, né, que está lá no trono no Reino Unido, ao lado do seu esposo William, ela é parente consanguínea do primeiro presidente que fundou a nação norte-americana, George Washington. E por sua avó, Diana, tá? A Diana, se chega a família Churchill e o Lord Marlborough. Tá? Então, o parentesco entre a elite americana e britânica é muito forte, tá bom? Então, a família americana e europeia, todas eles são ali um padrão elevadíssimo. São chamados pelos russos, né, de os atlantistas, descendentes de Atlântidas. O próprio Alexander Dugin, se você estudar, ele os chama assim, não à toa.
Entre as celebridades é observado um parentesco com a apresentadora americana Ellen DeGeneres e com o diretor britânico Guy Ritchie, ex-marido de Madonna. Mas o mais impressionante se deve à pouco conhecida ascendência de um de seus distantes antepassados. A rainha da França, olha só, o bebê, por parte de Kate, hein? A rainha da França, Maria de Médicis, tá? Então, note, tá? Kate Middleton e os seus filhos, eles são descendentes da rainha da França, Maria de Médicis. Descendente que descendia, essa por sinal descendia de Afonso VI de Castela, morto em 1109, e de sua quarta esposa, né? Ela, a Maria de Médicis, de qual veio a Kate. Eles descendem do Afonso, que era casado com uma quarta esposa chamada Zaida. E esta Zaida, né, era uma última princesa, ela é uma princesa muçulmana que se converteu ao catolicismo, segundo destaca o Jean-Louis Bourcanot, e ela tinha como ancestral o rei de Sevilha, tá? E o rei de Sevilha, ele era considerado um descendente direto do profeta Maomé. Então, logicamente, eles, né, por parte do Islã, tanto os sunitas como os xiitas reivindicam serem descendentes e seria uma posterior casta que lideraria o Islã no mundo. Então, tecnicamente, a coroa britânica agora, por seus filhos, eles têm direito também a ser uma autoridade sobre os muçulmanos, né? E tá aí uma matéria falando disso para vocês, tá bom? Então, assim, eles não casam entre si por acaso. Isso não é uma coisa, sabe, uma bobagem por si só. Realmente é algo muito sério entre eles. E estes aqui, ó, eles têm orgulho em dizer isso entre eles, tá? De quem eles descendem. Deixo para vocês essas matérias. Em breve nós falaremos muito mais. E vamos voltar a falar realmente do que importa, que é as Escrituras. As Escrituras deixam bem claro, tá? Em Daniel 8 e 11, que o rei que virá sobre o mundo, né, ele não terá dignidade real. Eu postei para vocês lá algumas matérias, vou até abri-las lá no Telegram. Deixa eu deixar aqui para vocês. Já vou até abrir para nós aqui, que foi uma das matérias muito importantes, tá? Que está no site do Sputnik. Charles III pode vir a ser o último monarca britânico, dizem analistas. Então vamos lá. O príncipe Charles, que hoje, sábado, dia 10, assumiu o trono britânico como Charles III, pode vir a ser o último monarca do Reino Unido e da Comunidade das Nações, a Commonwealth, dizem vários especialistas. Em 10 de setembro, o príncipe Charles foi oficialmente proclamado Rei Charles III. No trono, ele sucede a falecida mãe Elizabeth II. Então vamos lá. Dada a crise em que toda a Europa se encontra, enquanto o Reino Unido dificultou ainda mais a sua vida com o Brexit, o Instituto da Monarquia pode vir a ser um fardo com Charles III, podendo se tornar o último Windsor no trono britânico. Se a situação econômica piorar, incluindo devido à alta dos preços da energia, os britânicos podem questionar para que é que gastar centenas de milhões de libras esterlinas em uma família de aristocratas que não desempenha nenhum papel útil no governo do país. Tem que ser muito tolo para acreditar que realmente eles são só uma família simbólica, não fazem nada. O historiador lembrou que as discussões sobre a viabilidade da dinastia, que tem governado o país formalmente, têm sido conduzidas na sociedade britânica até durante o reinado de Elizabeth II. Contudo, a rainha conseguiu se tornar símbolo de sua nação. O próprio fato de ela ter reinado 70 longos anos simboliza a estabilidade do Reino Unido. De fato, ela manteve os Estados Unidos e a ordem atual nesse status. Porém, né, olha o que tem acontecido. Né? Algumas nações da Commonwealth, tá? Olha só, aqui diz, né? Algumas nações da Commonwealth estão pedindo para sair, tá? Elizabeth não foi apenas rainha do Reino Unido, também foi chefe de mais de 10 outros estados soberanos. Contudo, nos últimos anos, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia e outros países têm discutido a questão de privar os monarcas britânicos do status de chefe de seus estados.
No último ano de vida da rainha, o Estado insular de Barbados decidiu sair da Comunidade das Nações e elegeu seu próprio presidente. Desde então, não honram a rainha como chefe de Estado e se converteram em república. Né? Conforme Qian Feng, a rainha Elizabeth não conseguiu acabar com essa tendência em vida, enquanto o novo rei Charles pode não ter suficiente carisma e poder inspirador que a rainha tinha. Óbvio, né? Ele não tem mesmo. Então, assim, as nações não querem mais prestar homenagem, nem ter como chefe de seu povo o rei. Querem se desligar, se afastar completamente da monarquia e se tornar uma república. Né? A república é isso. A criação da república, que começou lá com o iluminismo na França em 1789, era tirar, destruir as monarquias e instituir uma república onde seria eleito pelo povo, entre aspas, um presidente, e o chefe, o rei, perderia, né, a coroa que representava aquele povo, já não representa mais, perdia o poder, ou eles eram eliminados ou presos, exilados, e então o poder era tomado por uma outra elite, no caso pertencentes a ordens secretas, da qual não vamos falar aqui. Então, dito isto, né, nós temos outras, né? Olha aqui, outro país que fez isso agora. Chegada de Charles III desperta pedidos no Caribe por remoção do monarca como chefe de Estado. A ascensão do rei Charles ao trono britânico provocou novos apelos de políticos e ativistas nas ex-colônias no Caribe para remover o monarca. A sucessão da coroa do Reino Unido provocou uma onda republicana no Caribe que exige que a coroa britânica pague indenizações históricas aos países pela escravidão e o coloque fim status do monarca como chefe de Estado. Tá aí mais um país dizendo que não quer mais, tá bom? Os pedidos, embora tenham sido renovados com a chegada do novo rei, ocorrem há alguns anos. No início de 2022, alguns líderes da Commonwealth expressaram desconforto em uma cúpula em Kigali, Ruanda, sobre a passagem da liderança do clube de 56 países de Elizabeth para Charles. Em uma turnê de 8 dias em março, em Belize, Jamaica e Bahamas, o príncipe William e sua esposa Kate ouviram reiteradas vezes pedidos de indenização e exigências de desculpas pela escravidão. E assim, interessante porque são pessoas, os globalistas, eles querem isso mesmo, eles querem bagunça no mundo, tá? Eles estão trabalhando por isso. Eles ouvirem isso, eles estão ouvindo isso não porque eles permitem, porque eles não gostam, está havendo uma rebelião. Eles plantaram isso ao longo dos anos para que realmente não haja ordem no mundo, colocar essa política que foi exportada pelo Reino Unido e Estados Unidos juntos para o mundo, de colocar negros contra brancos, indígenas contra os outros povos e etc. e tal, era para criar isso, a autodeterminação de povos indígenas e outras etnias. Tá? Isso faz parte do globalismo, é dividir, é hiperfragmentar a sociedade das nações, porque um povo dividido é muito facilmente dominado, tá bom? Então, o globalismo depende disso, não é só a esquerda, tá bom? E tá aí essa raça aí. Ela disse que espera que Charles lidere de uma maneira que reflita a justiça exigida dos tempos, e essa justiça é justiça reparatória. Reparar, né, o que foi feito no passado. Então vamos ver o que eles vão fazer. Então vamos lá, vamos abrir aqui as escrituras sagradas. Estou usando o celular, mas porque eu ainda não estou com o computador. Mas quando estiver, vamos ter um trabalho um pouco diferente. Mas vamos lá, né? Eu passei, é no profeta Daniel. O profeta Daniel, no capítulo 8, 20 e em diante, né, o 23, diz assim: Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, será entendido adivinhações. Ano 24, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Tá? Então é um rei que vai se levantar não por sua própria força, ele mesmo não tem força em si. Ele vai, né, ter ajuda, alguém o porá lá. Ou seja, quem é filho de um rei, ele tem força em si. Automaticamente, se o seu pai, que é rei, falece, o filho toma o trono. Ele não precisa lutar pelo trono. Vamos no capítulo 11, que deixa isso mais claro sobre quando é falado sobre o anticristo. Olha o que é dito. Daniel 11, 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil,
ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então o reino será tomado, tá? Ele vai tomar um reino já tem um rei. Então esse reino que hoje existe pode acabar como ele é, e então será instituído um novo reino no mundo. E por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, o mundo só tem um rei governante. No capítulo 17, 12 diz o seguinte, para a nova ordem no mundo. E os 10 reis que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Primeiro, né, o reino será tomado, o mundo vai ser fragmentado em 10 reinos, haverão 10 reis, ou seja, 10 monarcas, não um. E depois esses 10 monarcas então entregarão seu poder à besta. A besta ainda não reina, ela receberá o reino. Vai ser passado, vai ser tomado, o mundo vai ser completamente transformado para surgir, né, de um rei hoje, vai vir 10 reis. Possivelmente então eles não vão aceitar o reinado deste ou do próximo que virá, não sabemos quanto tempo isso levará. E eles então tomam o reino, criam uma nova era multipolar de 10 reis. E este novo mundo vai nomear esses 10, se unirão e darão seu poder à besta. E nomearão um novo rei. Será uma nova besta, um reino diferente dos anteriores. Tá bom? Isso está muito escrito. Como que eu sei que vai ser diferente? Daniel de novo. Vamos para Daniel? O profeta Daniel deixa isso muito claro no capítulo 7, verso 7. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então perceba isso, 10 chifres. 10 reis. Os 10 reis virão de uma única cabeça da besta. A besta tem 7 cabeças, mas uma só cabeça tem 10 reis. Então significa que uma das cabeças surgirá 10 reinos, né? Vai ser estabelecido. E aqui Daniel está vendo só essa cabeça. Ele está vendo que este, que é o último império, que vai se levantar, primeiro ele vai destruir tudo que vê pela frente, e quando tudo tiver destruído, surgirá 10 reis. Verso 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Em outras traduções, falava com arrogância. Tá bom? Então, vamos pensar e começar a olhar a profecia desta forma. Nós estamos vendo conflito na Ucrânia, o preço dos gases e do petróleo vai aumentar drasticamente, nós estamos vendo falta de coisas na Europa, os conflitos entre as nações se intensificando, o Irã próximo de conseguir sua arma nuclear e o Israel ameaçando de impedir isso, né? Falta liderança no Ocidente, agora a rainha que mantinha a ordem no mundo não está mais. Como que o mundo receberá esse novo rei, essa nova ordem? Tá? Como a The Economist disse, né? A The Economist disse que o falecimento da rainha é o fim de uma era. Então fiquem vocês com este vídeo. Eu deixo para vocês essa parte 2 e até os próximos vídeos, se Deus permitir vivermos. Mas vamos olhar para as profecias, porque o nosso mundo, mais do que nunca agora, vai mudar.